prazer em revê-los, prazer em estar aqui, prazer em continuar a nossa tarefa com Deus, buscando a nossa luz. Vamos iniciar de novo aqui com o nosso livro de páginas, que é o livro Pão Nosso, que é um livro escrito por Chico Xavier, uma psicografia de Chico Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel. Quem nunca ouviu falar, né? E a gente vai dar continuidade lendo a primeira lição. Eu li aquela outra que foi da introdução, né? Que foi no serviço cristão. E agora vamos à primeira lição, ou a lição número 1. Mãos à obra. Vou chegar a vocês um pouquinho mais para trás para a gente poder enxergar melhor aqui, porque está fazendo sombra, tá? Bom. Lição número 1. Mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Palavra de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes. Vou começar de novo, tá? A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Eu vou explicar depois o que é isso, tá? Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidade quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez no estudo do seu Evangelho, no estudo da sua doutrina, a fim de podermos, Senhor, nos conscientizarmos sempre da nossa responsabilidade aqui neste planeta. Que a tua paz envolva cada coração aqui presente, estudando conosco
sejam eles encarnados ou desencarnados, que estejam atentos aos desígnios do Pai Celestial, às leis divinas, que possamos cumpri-las da melhor forma possível, que possamos absorver, Senhor, os seus ensinamentos, colocando no nosso coração e, acima de tudo, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que a paz divina e o teu amor possam estar sempre conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos dando sempre a coragem de seguir em frente, seguindo a lei divina. Obrigada mais uma vez por tudo que nós recebemos durante todo esse tempo que já passou e que possamos fortalecer-nos, Senhor, para o nosso futuro. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos ao estudo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O número 1 não, o número 2, né? Porque no outro vídeo nós fizemos o número 1, que foi o estudo falando sobre Moisés, né? E esse de hoje a gente vai falar sobre o Cristo. Tá aqui. O capítulo é o mesmo, é não vir destruir a lei. Né? Nas palavras de Jesus, Jesus sempre disse que não veio destruir a lei. Ele veio fazer com que ela se cumprisse da melhor forma possível. Então vamos seguir. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as conduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Então, Jesus pediu que a missão dele era essa: passar a lei divina e colocar para todos nós que essa lei deve ser praticada no nosso dia a dia, com todos os nossos irmãos,
em todas as situações. Amar ao próximo como a nós mesmos é desejar ao próximo tudo aquilo que nós queremos para nós. É nunca emitir pensamento negativo com relação ao nosso próximo. Quando houver qualquer problema entre a minha pessoa e a pessoa do próximo, que nós possamos estar sempre acima de qualquer problema, acima de qualquer divergência, e sempre nos lembrando que todos nós somos filhos de Deus, todos nós merecemos o perdão, todos nós merecemos o livre-arbítrio e a consciência do que é certo, do que é errado, e o dever de cumprir a lei divina, porque nós estamos aqui neste mundo para isto. Se toda a população, vamos dizer assim, se eu praticar a lei divina, se cada um pensar dessa forma, eu praticando a lei divina, cada um dos nossos irmãos praticando a lei divina, de acordo com o que manda a própria lei, o mundo seria bem melhor, né? As pessoas não ficariam ambicionando o que o outro tem, não ficariam fazendo fofoca, né? Que a gente vê tanta fofoca aí, né? Fulano falou de fulano, cicrano falou de cicrano, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Nós não temos nada a ver com a vida do outro, do que o outro faça de certo ou de errado. Nós temos a ver com o nosso comportamento. Nós temos a ver com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente pensa. Porque o pensamento da gente é vida, ele cria, ele plasma aquela situação. E acaba acontecendo às vezes a divergência, a discussão, a raiva, o ciúme, a inveja, até o ódio por causa de um pensamento negativo, né? Temos que entender que nós estamos cercados por entidades, aquelas pessoas que já viveram na Terra, que já desencarnaram, elas estão no plano espiritual. E o que é esse plano espiritual? Não é lá em cima, nem é lá embaixo. Não. O plano espiritual é tudo aquilo que você não vê com os olhos materiais. Então, se é desse jeito, nós estamos cercados de entidades, de espíritos amigos, de acordo com o nosso pensamento, né? E aqueles que não são tão amigos assim também podem estar conosco, tentando até nos prejudicar por alguma coisa que nós fizemos enquanto eles estiveram aqui. Então, que a gente possa manter sempre no pensamento a ideia de que o meu dever é cumprir a lei divina. O meu dever é amar o meu próximo. E amar o meu próximo é desejar a ele todo o bem possível que eu possa fazer. Né? A gente não pode abraçar todo mundo ao mesmo tempo. A gente não pode sustentar todas as pessoas. A gente não pode presentear todas as pessoas. Mas a gente pode levar o pensamento a todas as pessoas. Porque o pensamento, ele vai pela vibração, pela força que você der a esse pensamento. Ele vai atingir aonde você quer. Entendeu? Então a gente tem que pensar coisas boas, porque esse pensamento é como se fosse um bumerangue que eu já falei. Ele vai, mas ele volta. Ele vai, mas ele volta. Por isso que às vezes você vê situações difíceis nas famílias, muito difíceis, porque você não vê nada acontecer assim, de material, mas você percebe que as famílias se afastam, os vizinhos não se falam, né? Porque pessoas que já se entenderam num tempo, pessoas que já se abraçaram, pessoas que já se respeitaram, que conviveram junto,
muitas vezes não querem nem olhar uma para a cara da outra, porque o nosso pensamento já criou aquela situação. Na hora da discussão a gente pensa, porque fulano é isso, fulano é aquilo, né? Aqui na cachola. E esse pensamento ele cria uma onda que vai atingir lá aquele lugarzinho, sabe? A mente do outro. E o outro sente que você está pensando ruim contra ele. Esse pensamento vai voltar, vai chegar lá, bater e volta. Entendeu? Então, se nós pensarmos coisa boa, se nós levarmos sempre o bem a todo aquele que nos cerca, esse bem vem para nós. Pode ter certeza disso. Nós estamos aqui para isso, para criarmos no planeta a grande família universal que Deus, nosso Pai Celestial, deseja para nós. Vamos iniciar praticando bem, pensando bem, orando por toda a humanidade, né? Vamos seguir em frente, falta mais um pedacinho. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ele viera a ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera a ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então, as coisas que ele disse, muita gente não entendia, como até hoje tem gente que não entende. Tem gente que interpreta de forma muito errada. Por isso que eu aconselho a todo irmão que quer conhecer, que quer entender o que é o Espiritismo. Ninguém está aqui tentando converter ninguém, tá? Todos nós somos filhos de Deus. Entendeu? A nossa religião maior é a lei divina. Então, precisamos entender que todos nós estamos aqui para a prática do bem, prática do amor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Nós não acabamos no túmulo. Nós seguimos em frente, pós-túmulo. O nosso corpo fica lá, mas nós não. Nós seguimos em frente, então, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com aquilo que a gente tem aqui dentro, de aprendizado, de entendimento, a gente pode também ficar preso lá no corpo, sofrendo as dores físicas, sofrendo até falta de ar por estarmos enterrados. Sabia disso? Isso é real. Então, se nós nos considerarmos filhos de Deus, praticando sempre o bem, seguindo a lei divina, de acordo com o que Ele pede, nós vamos chegar no momento da nossa desencarnação, porque é uma desencarnação. Você vai deixar o corpo de carne e você vai seguir livre, leve, solto, planando e plasmando sempre o bem. Você vai levitar, você vai voar, se sentir leve, de consciência tranquila, desde que você pratique o bem. Você perdoe aquele seu irmão que praticou qualquer coisa de negativo contra você.
você possa também pedir perdão por alguma coisa que você possa ter feito, né? Porque na hora, eu vou até contar depois um negócio para vocês. Na hora que a gente desencarna, que a gente lembra de muita coisa que a gente esqueceu de fazer, ou que a gente deixou de fazer porque não acreditava em determinadas coisas. E na hora que a gente vai desencarnando, o espírito sente que ele está deixando o corpo de carne. E aí ele lembra que deve alguma coisa, que ele precisa daquele perdão, ou que ele precisa perdoar. E aí ele pode até conseguir, nesse momento, falar com a pessoa que possa estar até próxima a ele. Então, eu tenho 2 histórias para contar. E a gente tem que ter cuidado por isso, porque senão a gente vai sofrer. A gente vai para o outro lado sofrendo. E aí a gente aparece, pede socorro lá no centro espírita. Eu estou falando isso por experiência própria. Trabalhei muito no centro espírita. E os irmãos chegavam, muitos chegam lá, né? Até hoje, muitos arrependidos de não terem praticado o que Deus pede, o amor, a fraternidade, a caridade, a união. É isso que Deus quer. Não adianta ir para a igreja orar e estar desejando mal para o outro. A oração não vai chegar até Deus. Ela só chega até Deus quando o teu coração estiver livre de ódio, de raiva, de ressentimento. Tem que haver sinceridade no que você diz para Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Né? Vamos seguir em frente. Não sei nem onde que eu parei aqui, gente. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe da verdade que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Ele não abriu tudo para o povo que não entendia. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Então, o espírito precisava ter mais um pouco de evolução, de conhecimento, de aceitação daquilo que Jesus estava falando, para que ele pudesse entender. Porque se você não aceita, você não entende, ou se você não entende, você também não aceita, né? Então você precisa entender, você precisa aceitar, porque Jesus veio para ensinar o bem, não é assim? Ele veio trazer a palavra de Deus, porque Deus usa os seus filhos mais evoluídos para trazer para os menos evoluídos esses ensinamentos da prática do amor, da prática do bem, do perdão, da solidariedade. Né? A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, a ciência, olha só, a ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, quer dizer, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, ele tinha que dar tempo para que a ciência evoluísse, como está acontecendo agora. A ciência hoje já aceita o espiritismo, já entende o espiritismo, sabe que nós temos vida eterna, nós não morremos. Nós, no momento que nós nascemos, nós vamos até para outra. Muita gente não acredita em reencarnação, mas existe a reencarnação,
Porque nós precisamos extirpar de nós, do nosso coração, tudo que nós fizemos de errado na encarnação passada. Não adianta punir alguém que errou e ele não vai ter direito ao perdão um dia. Sim, porque todos nós temos direito à evolução. Todos nós vamos evoluir. Todos nós merecemos o perdão de Deus. Ele não esquece nenhum de nós. Não nos abandona, não nos deixa para trás. Então nós temos a oportunidade de agir corretamente. É como se fosse uma escola. Você começa no jardim de infância. Se você se der bem, você vai para o primeiro ano. Se você se der bem, você vai para o segundo. Se você se der bem, vai para o terceiro, quarto, e assim sucessivamente até a faculdade. Se você se der mal, você vai voltar na mesma série, né? A gente precisa aprender, precisa praticar. Não é só dizer, eu sei, mas eu não pratico, então não adianta nada. A gente tem que praticar esse bem que Deus mandou através do nosso irmão Jesus. Esse é o ensinamento de hoje. E o que eu estava querendo contar é o seguinte: eu tive várias experiências no centro espírita, na nossa instituição, de espíritos que chegam lá pedindo perdão, pedindo socorro, porque ele quer esquecer aquilo que aconteceu no passado. Que ele foi, vamos dizer assim, injustiçado, ou que ele injustiçou alguém, causou mal a alguém. A consciência é que nos cobra. Não é que Deus vai te cobrar, não, você vai voltar, não. Mas a consciência te cobra porque dói você ficar arrependido, você achar que não pode consertar. Pode sim, você pode consertar o que você fez através de um outro comportamento. Não que você vai voltar de novo com aquela pessoa lá, vamos dizer, você pode até voltar, mas você não vai voltar lá na mesma encarnação, falar com a pessoa, eu vim aqui para te pedir perdão. Não. É a prática. É você conviver com a pessoa numa outra encarnação, tratando ela bem, compreendendo e até ouvindo dela o que você fez ela ouvir de você. Tá? Porque precisamos entender, eu gostaria que muita gente aí buscasse o entendimento, tem tanta gente aí falando sobre o espiritismo, né? Que a gente possa entender, tem muita gente aí trazendo um ensinamento legal aí para toda a humanidade. E eu estou trazendo isso aqui, não é só para vocês não, tá? Estou trazendo para espalhar para todo mundo. Peço que vocês se inscrevam no canal, peço que vocês deixem o seu like, que vocês deixem também um comentário, porque é necessário que muita gente assista a isso. Nós estamos num mundo de transição, um tempo de transição. O planeta está se transformando. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. E ele já está passando para um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é onde ficam os espíritos que querem se regenerar, que pretendem fazer o bem. Entenderam? Então nós precisamos estar com conhecimento para chegar e fazer esse bem, com a responsabilidade de fazer o bem ao outro, de aliviar a nossa dor. Quando a gente faz pelo outro, nós recebemos muito mais. Pode confiar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus ilumine cada coraçãozinho aí. Que a paz divina envolva toda a família que está nos assistindo neste momento. Agradeço muito a presença de vocês e gostaria de fazer uma prece de encerramento. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai Celestial. Obrigada a todos aqueles que nos acompanham neste momento. Que possamos, Senhor, estarmos sempre imbuídos de boa vontade, imbuídos, Senhor, de um pouco de conhecimento, buscando no Seu Evangelho a direção para o nosso futuro. Que a paz divina nos envolva
envolva a todos nós. Obrigado, sim, Senhor, por tudo que nós recebemos de bom ou de ruim neste mundo. Tudo que chega para nós é um benefício, é uma experiência que precisamos passar para que provemos a nossa capacidade de entender e de aceitar os ensinamentos divinos. Abençoe a todos nós, Senhor. Obrigada mais uma vez. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo no coração.